Meus caros, sejam bem-vindos. Aqui é o Loki falando direto de onde eu quiser. Hoje não faremos truques, só lhes trarei notícias quentes. E por um breve momento de diversão, trouxe alguns colegas para me ajudar nessa empreitada. Na notícia número 1, você vai conferir a primeira impressão sobre Vingadores Doomsday e descobrir como o meu retorno explosivo impacta toda a história. Até a AVT estará de volta. Analisamos cada cena, os detalhes visuais, as pistas de roteiro e os possíveis efeitos no universo Marvel. Na notícia número 2, você vai conferir em detalhes o primeiro trailer de Mortal Kombat 2, com Karl Urban voltando como o destemido Johnny Cage, cenas ultra-violentas e efeitos que prometem quebrar tudo na tela. Na notícia número 3, você vai descobrir todos os detalhes do final que ficou de fora de cinemas, desde as cenas deletadas mais chocantes até a verdadeira motivação por trás do Batman que quase saiu do corte oficial. Agora, um recado importante. Sei que admiram minha genialidade, mas para que cliquem em inscrever-se e no like, preciso de um empurrão. Detesto pedir, mas sem isso, vocês me esquecem. Eu sei quem não se inscreve. Tenho os olhos do multiverso, e para quem ousar me ignorar, bem, não me forcem a ajustar suas linhas do tempo. O caos para mim é uma promessa. A notícia de hoje é sobre mim. Sim, o universo Marvel me colocou no centro dos holofotes para Vingadores do Juízo Final. Estou novamente na AVT, e o verde dali me lembra, bem, coisas minhas. Os diretores me pedem para seguir de perto, como se duvidassem do meu poder. Mas eu avisei. O deus Loki está de volta e talvez até o Loki crocodilo apareça. Não subestimem meu charme. A questão aqui é que não são apenas os personagens da AVT envolvidos. Não, esperem que os maiores heróis do MCU e alguns outros rostos conhecidos apareçam por lá. É tipo quando o Deadpool e o Wolverine deram uma passadinha rápida pela AVT no filme deles. Eles devem estar me arrastando de volta para essa parte da trama, sabe? Afinal, sou tão intrinsecamente ligado à AVT e a todos aqueles coitados que trabalham lá. Eles não confirmaram quais outros personagens específicos da AVT estão retornando para Vingadores Doomsday. Afinal, fizeram aquela live das cadeiras para os grandes heróis do MCU, os X-Men, os personagens gigantes do Quarteto Fantástico e até o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Acredito que o que está acontecendo é que alguns dos heróis principais do MCU e outros personagens estão na AVT, exatamente como o Deadpool e o Wolverine visitaram brevemente. Os personagens da AVT estão os levando para resolver o problema atual de todas as incursões e a destruição dos diferentes universos. É uma previsão bem fácil de fazer que tudo isso tem algo a ver com o que o Doutor Destino está aprontando. A AVT o tem monitorado enquanto ele cruza os universos. Os russos realmente revelaram que estão adaptando uma versão de Time Runs Out para uma história de verdade. Então, sim, acredito que o Doutor Destino do Robert Downey Jr. fará algo parecido com o que o Doutor Destino fez durante aquela história em quadrinhos, mas sem toda a trama do homem molecular. Vão mudar essa parte da história. Ah, e por falar em doutor, geralmente a Marvel traz a Caçadora B-15 de volta para muitas cenas específicas da AVT. Ela é tipo uma administradora agora, depois dos eventos de Loki, segunda temporada. Não disseram se a Ouroboros ou o Owen Wilson vão voltar, mas é uma aposta fácil que eles aparecerão de alguma forma. Quero dizer, por que diabos fariam a AVT e não trariam a Senhorita Minutos de volta? A Marvel até tem usado a Tara Strong, a voz da Senhorita Minutos, para um monte de outras promoções de tudo o que eles estão fazendo. É a Marvel em geral, não apenas os filmes. Lembram que, no final da segunda temporada de Loki, eu, o deus Loki, destruí o tear temporal. Ou melhor, eu permiti que ele fosse destruído. Isso aconteceu depois que descobrimos a verdade de aquele que permanece sobre o que realmente estava acontecendo com o ciclo temporal, o segredo que ele escondeu de nós por todo esse tempo. O tear foi projetado para ser uma segurança para a linha do tempo sagrada, a linha do tempo específica de aquele que permanece
e o ciclo de destruição onde ele explodiria toda a realidade. Quero dizer, todas as linhas do tempo explodiriam. Então, a linha do tempo sagrada seria reiniciada e continuaria acontecendo para sempre. Não havia como pará-lo. Eu, Loki, então aprendi a controlar meus poderes de viagem no tempo ao longo de muitos e muitos séculos, tornando-me o Deus Loki, com controle sobre o tempo sem precisar de tecnologia. Usei esses poderes para permitir que o multiverso crescesse ao infinito sem se destruir. Mas para que isso funcionasse, tive que me sentar naquela dimensão superior, no meu trono, sendo o jardineiro, o protetor do multiverso pelo resto de todo o tempo, pela eternidade. Então, naturalmente, quando os russos anunciaram que fariam uma versão de Time Runs Out em Guerras Secretas, a ideia é que o multiverso colapsa em um único mundo de batalha por causa do que o Doutor Destino está fazendo. As incursões já estavam acontecendo. Os Beyonders já estavam tentando destruir o multiverso, então não havia uma razão particular pela qual os universos estavam sendo destruídos. Porque o próprio Doutor Destino também estava tentando destruir universos para tentar desacelerar as coisas. Já vimos alguns personagens diferentes em filmes distintos fazerem coisas ruins que causam incursões nos universos, como o Homem-Aranha com seus feitiços, o Doutor Estranho em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, bagunçando o multiverso. E tudo o que aconteceu durante os eventos do filme As Marvels, com a Mônica Rambeau presa no universo dos X-Men, também foi uma incursão. Então, há muitas perguntas com tudo isso acontecendo e tudo o que vai acontecer em Vingadores Doomsday. Por que eu, o Deus Loki, permitiria que isso acontecesse se meu único trabalho, sim, um único trabalho, era proteger o multiverso e impedir que isso acontecesse? Atualmente, as únicas maneiras lógicas que conhecemos para que o Doutor Destino seja capaz de encontrar magia poderosa o suficiente para me impedir de ser o jardineiro do multiverso, ou seja, tirá-lo daquele trono, ou algo grande o suficiente acontece para fazê-lo deixar o trono tempo suficiente para que mais incursões aconteçam e o multiverso finalmente colapse. Já sabemos que eles estão mudando uma parte significativa da história em quadrinhos Time Runs Out, para que se encaixe no que já fizeram nos filmes live action, e eles estabeleceram alguns desses conceitos durante Deadpool e Wolverine. Também já sabemos que usarão o vazio como sua versão do mundo de batalha, porque ele já funciona assim no MCU, meio que um depósito para o multiverso. Tudo o que sobra do lixo do multiverso. Acredito que também estão mudando o subenredo do Homem Molecular, substituindo-o por outro personagem ou reviravolta, possivelmente seres âncora, porque foi anunciado durante Deadpool e Wolverine que Shawn Levy disse que Kevin Feige fez um grande alarde sobre ele, incluindo a parte sobre seres âncora e seus universos morrendo quando eles morrem. Isso não foi algo que o pessoal de Deadpool e Wolverine inventou. Kevin Feige foi até eles e disse: façam assim, que seja assim. Então, é possível que ele tenha feito isso em antecipação a Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Durante a história Time Runs Out, eles usam o Homem Molecular para essa reviravolta onde ele está ligado a cada universo diferente. Então, o Doutor Destino sai matando o Homem Molecular em diferentes realidades para fazer com que esses universos sejam destruídos. Kevin Feige também se recusou a dizer quem era o ser âncora do MCU, então é possível que descubramos em Vingadores Doomsday. Talvez uma teoria inicial, o Doutor Destino venha para o MCU tentando matar o ser âncora para destruir o MCU. Acho que todos presumimos que a AVT se envolveria de alguma forma com isso e que eu, o Deus Loki, me envolveria. Porque a coisa toda da AVT é que eles são policiais do tempo, a polícia do multiverso. Então, eles provavelmente estão monitorando incursões. Eles provavelmente estão monitorando o Doutor Destino, se ele está por aí matando seres âncora ou pulando entre diferentes universos por um tempo. No final da segunda temporada de Loki, eles fizeram parecer que haviam de fato mudado para ser a autoridade de variação Kang. Tipo, eles estavam apenas indo atrás das variantes de aquele que permanece por todo o multiverso. Se não ficou claro, eles continuaram procurando por outros vilões muito perigosos pelo multiverso.
o Doutor Destino, seria o principal dessa lista em Vingadores Doomsday. Então, claro, a AVT estaria de olho nele. Quero que me digam nos comentários o que vocês acham que o Doutor Destino faz para permitir que o resto de Time Runs Out basicamente se desenrole e todo o multiverso colapse, já que eu, o Deus Loki, tecnicamente tenho o poder de impedir que isso aconteça? O Doutor Destino simplesmente precisa fazer algo para lidar com o Deus Loki, e magia é provavelmente a maneira mais fácil de contornar isso. Minha ascensão preparou o palco para inúmeras batalhas e moldou o próprio tecido da linha do tempo. Eu agora sou um dos personagens mais poderosos dentro do multiverso do filme live action em geral. Franklin Richards aparecerá em breve também. Ele estará no topo dessa lista de níveis de poder. Houve literalmente um trailer do Quarteto Fantástico onde eles estavam brincando sobre o quão poderoso Franklin Richards será no contexto do filme. Tipo, personagens no filme estarão questionando o quão poderoso Franklin será. E como acabamos de estar na AVT durante Deadpool e Wolverine, as pessoas estão perguntando o que está acontecendo com esses dois personagens. O Deadpool ainda tem aquele temporalizador da AVT que ele tinha na cena pós-créditos que lhe permite abrir portais através do tempo e do multiverso. Originalmente, eles não deveriam voltar durante Vingadores Doomsday. Iam guardar o retorno deles para guerras secretas. Mas como Deadpool e Wolverine explodiu tanto, tipo, faturou muito dinheiro, não me surpreenderia se eles tivessem uma pequena participação especial durante Vingadores Doomsday, mas ainda acho que eles não são para ser personagens maiores na história. Até guerras secretas é tipo, droga, temos que voltar para o vazio. Acabamos de sair daqui. Este lugar é horrível. Por que estamos aqui de novo? Do outro lado da moeda, o Chris Hemsworth acabou de dar uma entrevista sobre Vingadores Doomsday, dizendo que eles não fariam coisas de Nova Asgard. Ele estava apenas triste sobre o quanto gostava de fazer todas as coisas de Nova Asgard nos filmes anteriores, e como não fariam isso durante Doomsday. Isso foi o que ele realmente disse. Filmar os Vingadores na Escócia foi uma experiência realmente legal. Ele está falando sobre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Não parece que voltaremos para o Doomsday, o que significa que não farão muitas cenas externas de Nova Asgard ou dos Asgardianos. Mas eu adoraria não apenas visitar lá novamente, mas filmar e fazer mais trabalho no país. As pessoas são incríveis. Ele também pode estar provocando um pouco sobre Thor 5, porque tem havido mais conversas sobre eles realmente fazerem Thor 5 neste momento. Lembrem-se que Kevin Feige disse que haveria apenas 5 grupos principais durante Vingadores Doomsday. E embora a cadeira da Valkyria tenha aparecido durante o Chair Watch, ele não nomeou especificamente os Asgardianos. O que significa que os Asgardianos como grupo em si não pareciam que seriam uma grande parte do filme. Mas a Valkyria em si, assim como Nova Asgard, existe durante os eventos do filme, então eles provavelmente terão que ter pelo menos alguma referência leve, mas não passaremos muito tempo em Nova Asgard especificamente. Mal posso esperar para ver Chris Hemsworth e Scarlett Johansson voltarem. Eles têm provocado coisas muito estranhas nos bastidores, tipo, cara, que pena que não vamos voltar como nossos personagens. Mas, na verdade, eles estão apenas falando sobre voltar. Será que eles voltarão como seus personagens originais? Provavelmente voltarão como versões multiverso, tipos de personagens completamente diferentes. Já temos muitas imagens deles filmando cenas dos X-Men em seu universo com uma grande batalha do Doutor Destino acontecendo. Há sentinelas que se parecem exatamente com os clássicos dos quadrinhos dos anos 90 e da série animada X-Men. Esta é provavelmente uma teoria inicial, o universo X-Men, onde Monica Rambeau ficou presa no final de As Marvels, apenas porque mostra muitos fios da trama e explica onde muitos personagens estão no MCU até agora. Essa batalha parece acontecer bem no início do filme, e será meio que a batalha de Thor com Thanos no início de Vingadores Guerra Infinita. Tipo, eles abrem Vingadores Doomsday com uma grande cena de batalha. Então, todos esses personagens viajam para o MCU.
Eventualmente, os sobreviventes disso, por favor, não matem todos esses X-Men naquela batalha de abertura. Isso seria um grande, grande desastre. Quando se trata de Thor 5, se a Marvel realmente fizer uma versão disso nos próximos anos, o que eu gostaria de ver é o Doutor Destino matar Thor no final de Vingadores Doomsday como uma das grandes reviravoltas. Tipo, o Thor é para ser tão poderoso agora no MCU. Não faria o Doutor Destino parecer uma ameaça muito maior se os outros Vingadores o assistissem matar Thor bem na frente de seus olhos? Então, em algum momento, eu, o Deus Loki, posso ajudar Thor enquanto ele tenta ressuscitar para se tornar o Thor, Rei das Runas. Em Thor 5, passando por todas as diferentes provações que ele enfrenta nos quadrinhos para alcançar aquele nível extra de poder que ele se tornou o Thor, Rei das Runas. Nos quadrinhos, houve uma série de provações pelas quais ele teve que passar para se tornar isso. Parece que se eles vão fazer um Thor 5, eles têm que me colocar neste. Essa foi uma das grandes coisas que faltaram em Thor, Amor e Trovão. Não havia Loki, só porque estamos meio que no meio da semana do Superman agora. Então é isso, meus caros espectadores, o tempo de Loki está de volta, e desta vez, o multiverso está em minhas mãos, ou melhor, sob a minha supervisão. Não se esqueçam de deixar aquele gostei, clicar no botão inscrever-se e, por favor, comentem abaixo o que acharam dessa minha brilhante análise. Caso contrário, não me culpem se seus próximos cafés da manhã misteriosamente virarem minhocas ou se sua conexão de internet decidir que o conceito de estabilidade é apenas uma sugestão. Vocês foram avisados. Agora vou passar para meu caro colega Rodrigo Barros, especialista em Mortal Kombat.